Quando uma pessoa sensível e empática decide interromper o ciclo de agradar a todos e passa a enxergar a verdade nua e crua, algo absolutamente transformador acontece. Não se trata de se tornar egoísta ou frio, mas sim de se tornar um perigo para os sistemas que se sustentam do sacrifício constante dessas almas generosas. Carl Jung chamou esse processo de individuação, e é justamente esse despertar que assusta tanto um mundo que se beneficia do autoabandono dos empatas. Imagine o instante em que tudo muda. Você está exausto após mais um dia, carregando os sentimentos dos outros, dizendo sim quando queria gritar não, sorrindo enquanto a dor corrói por dentro e suportando um peso que nunca foi seu. Mas desta vez, algo acontece de forma diferente. No lugar de repetir o padrão, surge a pausa. Surge a pergunta que muda destinos. E se eu simplesmente parasse? Esse é o início da verdadeira consciência. E uma vez que o empata ousa responder de forma honesta, não há retorno possível à antiga ignorância. O que muitos não falam, mas Jung observou, é que essa sensibilidade extrema não é apenas um dom inato, e sim um mecanismo de sobrevivência, uma resposta construída em meio ao trauma e camuflada como compaixão. Ele identificou que os empatas vivem uma prisão invisível, porque nunca tiveram a chance de descobrir quem realmente são, sem carregar os sentimentos alheios. Quando o despertar acontece, não é um processo lento de reconhecimento, mas sim uma colisão brutal com o inconsciente. É um choque devastador. A percepção súbita de que toda a identidade estava fundamentada em uma mentira. A crença de que você é responsável por todos os outros. Jung mostrou como, em sua prática, muitas sensíveis desenvolvem um vício em ser necessários, uma espécie de dependência emocional que garante valor e identidade. Porém, quando esse balão estoura, o extraordinário emerge, o verdadeiro eu, oculto por trás de anos de autonegação. Nesse momento, Jung revela algo ainda mais profundo. Todos carregamos a sombra, as partes rejeitadas e escondidas de nós mesmos. Para o empata, dentro dessa sombra há algo inesperado. Raiva, pura e legítima raiva acumulada após anos sendo explorado, manipulado e considerado garantido. Essa fúria não é sinal de maldade, mas sim a centelha da libertação. Jung dizia que ninguém alcança a iluminação apenas sonhando com figuras de luz, mas sim trazendo a escuridão à consciência. Para o empata, essa escuridão é a sua voz silenciada, seus desejos reprimidos e suas necessidades sufocadas. Ao entrar em contato com essa força escondida, a transformação acontece. Eles não se tornam cruéis, mas sim seletivos e conscientes. Começam a enxergar os jogos de manipulação, a identificar os sugadores de energia e a distinguir entre a necessidade verdadeira e a crise fabricada. Isso não é amargura, é clareza, é a visão além das máscaras. Foi nesse ponto que Jung percebeu padrões consistentes, que chamei aqui de sinais do despertar consciente. O primeiro sinal é o que denomino reversão energética. Em vez de continuar drenando sua vitalidade em favor dos outros, o empata passa a redirecionar essa força para si. A exaustão após interações sociais diminui. O peso das emoções alheias deixa de grudar e, acima de tudo, a culpa por estabelecer limites se dissolve. Jung descreveu isso de forma poética. Sua visão se torna clara quando você olha para dentro de seu coração. Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Se alguém já disse a você que sua sensibilidade é exagerada, escreva nos comentários. Minha sensibilidade é minha fortaleza. E aqui está um detalhe poderoso. Antes mesmo de você perceber a mudança, os outros sentirão. Eles notarão que você não está mais disponível para servir como depósito emocional. E alguns tentarão desesperadamente arrastá-lo de volta para o papel antigo. O segundo sinal é ainda mais profundo: a queda da máscara. Jung nomeou isso de morte da persona, aquela fachada social que usamos para nos adaptar ao mundo. No caso dos empatas, essa máscara geralmente é a do bonzinho, o sempre prestativo, o que nunca ousa dizer não. Quando essa persona desmorona,
surge o verdadeiro rosto, aquele que não tem medo de ser autêntico, mesmo que isso incomode. É aqui que o despertar se torna irreversível. O empata deixa de viver para sustentar as expectativas externas e passa a caminhar com soberania psicológica. Essa jornada não é fácil, mas é libertadora. É o início da vida real, onde não há mais espaço para mentiras, manipulações ou autoabandono. É a fase em que o mundo passa a enxergar que a sensibilidade, antes explorada como fraqueza, é na verdade a maior das forças. Quando a jornada da individuação se inicia, algo inevitável acontece. A máscara social que o empata vestia começa a rachar e se torna insustentável. Já não há mais espaço para dizer o que os outros querem ouvir, mas sim para expressar o que se sente de verdade. Surge a coragem de mostrar preferências pessoais em vez de ceder sempre ao coletivo. Aparece a honestidade de admitir cansaço em vez de simular uma energia inesgotável. E é justamente isso que assusta aqueles que por anos lucraram com a sua autoanulação. Jung alertava para esse estágio. O verdadeiro pavor está em aceitar-se por completo. Para quem desperta, no entanto, a autoaceitação passa a pesar mais do que qualquer forma de aprovação social. Esse é o terceiro sinal. A projeção retorna. Empatas, ao longo da vida, costumam enxergar nos outros qualidades que, na verdade, pertencem apenas a eles. Projetam sua profundidade, sua sensibilidade e seu cuidado genuíno em pessoas incapazes de oferecer o mesmo. Mas ao despertar, essa ilusão cai. O empata passa a enxergar menos potencial e mais realidade. Para de desculpar atitudes abusivas e reconhece que nem todo mundo é apenas incompreendido. Jung dizia: tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a entender a nós mesmos. A raiva diante do egoísmo externo, por exemplo, revela o quanto se reprimiu o próprio direito a um ego saudável. O quarto sinal desse processo é a sacralidade dos limites. Jung observava que a maturidade psicológica nasce quando o indivíduo constrói um vínculo autêntico com o seu próprio inconsciente. Para o empata, isso significa finalmente ouvir os sinais internos em vez de se curvar às demandas externas. É aprender a dizer não sem justificativas mirabolantes. É parar de sentir culpa por ter necessidades legítimas. É reconhecer que a ira alheia diante dos seus limites não é sobre você, mas sobre a perda do benefício que tinham em sua ausência. Esse passo não é egoísmo, mas o que Jung chamava de integridade individual. Aqui, o empata desperto descobre aquilo que gosto de chamar de sagrado egoísmo. A compreensão profunda de que cuidar de si não é apenas permitido, mas essencial para qualquer conexão verdadeira com os outros. Esse estágio é um divisor de águas, porque representa o rompimento definitivo com a velha programação de que o valor só existe quando há sacrifício. O quinto sinal é um dos mais chocantes para quem sempre carregou pesos invisíveis. A culpa começa a se dissolver. Por toda a vida, o empata foi ensinado a se sentir culpado por ocupar espaço, ter necessidades ou decepcionar alguém. Mas, ao integrar sua sombra, como Jung descrevia, essa culpa se revela como o eco das manipulações alheias. Quando se deixa de rejeitar partes internas, a humanidade inteira passa a ser aceita, sem vergonha de existir. O que antes parecia erro, passa a ser apenas expressão de vida. Nesse ponto, quando alguém tenta acusar com frases como "você mudou", em tom de desaprovação, a resposta interna já não é desculpa, mas convicção. Sim, eu mudei. E era justamente isso que precisava acontecer. Esse rompimento é a marca de um novo estado de consciência, no qual o valor pessoal não depende mais da opinião externa, mas nasce de dentro, sólido e inegociável. O sexto sinal é a escolha da autenticidade sobre a aprovação. Jung descrevia esse estágio como a autoatualização, o viver a partir do núcleo verdadeiro, em vez de encenar papéis moldados pelas expectativas sociais. Para o empata, é o momento de abandonar performances emocionais, parar de rir de piadas sem graça apenas para agradar, parar de concordar por conveniência, parar de carregar expressões que não sente. Essa autenticidade pode atrair alguns e repelir outros,
mas em ambos os casos, é libertadora. O empata desperto descobre o que chamo de magnetismo autêntico. Quanto menos tenta agradar a todos, mais genuinamente atrai as pessoas certas. É como se a energia, antes dispersa em esforços de aceitação, agora brilhasse em sua forma pura, ressoando apenas com quem vibra na mesma frequência. Muitos notarão essa mudança antes mesmo de você anunciá-la, e sua postura firme será sentida como algo impossível de ignorar. O 7º sinal é quando o curador volta seu poder para si mesmo. Jung identificava em muitos cuidadores a condição do curador ferido, aquele que alivia a dor alheia para não encarar a própria. Durante a individuação, essa dinâmica muda. O empata finalmente pergunta: o que eu preciso agora? Em vez de nutrir incessantemente os outros, passa a cuidar da própria criança interior, da parte que ficou esquecida no processo de salvar todos ao redor. Reconhece que não se pode derramar de um copo vazio e que há anos vinha tentando oferecer do que já não tinha. Aqui, o privilégio da vida, como Jung dizia, é permitir-se ser quem realmente é separado do rótulo de cuidador universal. O empata desperto descobre o direito de existir não apenas como suporte, mas como indivíduo inteiro, dono de sua energia e de seus desejos. E esse reconhecimento marca o início de um reabastecimento profundo da alma. O 8º e último sinal é a conexão consciente. Esse é o ápice do processo. O estágio em que se aprende a se relacionar de forma autêntica sem perder a si mesmo. Jung chamava de relação consciente, a habilidade de estar presente com os outros sem se dissolver em suas emoções. O empata desperto passa a cultivar o que nomeio de compaixão delimitada, a capacidade de sentir pelos outros sem carregar o fardo em suas costas. Nesse ponto, as relações mudam de forma radical. As pessoas que se aproximam são aquelas que respeitam os limites em vez de explorar a generosidade. Esse é o renascimento do empata, que deixa de ser esponja emocional para se tornar farol consciente. Um ser que ilumina não porque se apaga para os outros, mas porque descobriu sua própria chama interior. Esse é o verdadeiro legado da individuação. Viver em conexão profunda, sem abrir mão da própria essência. Quando a transformação interna se aprofunda, os relacionamentos deixam de ser sustentados por doação unilateral e passam a florescer em terreno de respeito mútuo. O empata desperto descobre que pode amar sem precisar salvar, apoiar sem se anular e enxergar sem depender da aprovação alheia. Se você já chegou a esse ponto, escreva nos comentários: eu vejo você, mas não dependo de você. Jung mostrava que a individuação não cria conexões superficiais, mas vínculos mais autênticos porque nascem do verdadeiro eu, não de um papel interpretado. Porém, ele não romantizava esse processo. Chamava de travessia noturna, um mergulho em escuridão e perda necessário para o renascimento. Para o empata, esse estágio parece uma morte simbólica. A morte do falso eu, aquele moldado em torno de agradar os outros. Amigos podem se afastar porque só gostavam da versão que servia. Solidão pode surgir, pois é a primeira vez que se aprende a estar consigo mesmo. E luto pode aparecer quando se percebe que muitos relacionamentos não eram amor, mas utilidade. Jung dizia: nenhuma árvore cresce até o céu se suas raízes não alcançam o inferno. O empata desperto precisa descer ao próprio submundo psíquico para então ascender em autenticidade. Essa descida expõe não apenas as dores emocionais, mas também os efeitos físicos de anos sendo esponja emocional, fadiga crônica, ansiedade, problemas digestivos, sintomas autoimunes. É o que chamo de intoxicação energética, quando o corpo carrega fardos que nunca foram seus. Mas algo extraordinário acontece quando o ciclo de agradar se quebra. O corpo começa a curar. O sistema nervoso relaxa, o sono se equilibra, dores diminuem. Jung compreendia que mente e corpo são inseparáveis e que a saúde psicológica reflete diretamente na biológica. Quando você para de ser depósito das emoções do mundo, a vitalidade retorna. Essa libertação mostra que a cura não é apenas espiritual ou mental, mas integral.
Cada célula agradece a decisão de não mais carregar o peso de todos. Esse despertar inevitavelmente reorganiza relacionamentos. Alguns laços se aprofundam, outros se dissolvem. Para o empata, é doloroso, mas necessário. É o que chamo de grande limpeza relacional. Nesse processo, quem realmente ama respeita seus limites e celebra sua evolução. Já os que resistem, provavelmente se beneficiavam do seu autoabandono. Jung chamava isso de distinguir amor genuíno de apego neurótico. Muitos vínculos foram, na verdade, contratos inconscientes. Você oferecia suporte infinito. Eles ofereciam aceitação condicional. Quando você rompe esse contrato e reivindica sua própria vida, alguns irão embora. E é preciso deixá-los, pois nesse rompimento está a chave da soberania. Sua energia não será mais moeda de troca para comprar aprovação. O que permanece é sólido. O que se dissolve jamais foi amor verdadeiro. Esse é o filtro natural da individuação, que separa conexões autênticas de relações exploratórias. Ao sair do papel de esponja emocional, o empata não perde sua sensibilidade, pelo contrário, ela se torna consciente. Essa é a verdadeira superpotência. Sentir profundamente sem se afogar no que não lhe pertence. É o que chamo de sensibilidade consciente. Ela permite ler situações com clareza, ajudar sem se esgotar, amar sem se perder. Jung descrevia isso como consciência diferenciada, a habilidade de permanecer no próprio centro enquanto se conecta com os outros. O empata desperto deixa de ser refém da intensidade emocional para se tornar maestro da própria energia. Essa mudança não apenas transforma sua vida, mas influencia todos ao redor. Sua coragem para estabelecer limites inspira outros a fazerem o mesmo. Sua recusa em carregar o peso alheio ensina que cada um pode assumir responsabilidade por suas emoções. E sua autenticidade mostra que não é preciso interpretar papéis para ser amado. Jung dizia que o encontro entre duas pessoas é como a fusão de substâncias químicas. Se há reação, ambos são transformados. Mas isso só acontece quando pelo menos um se apresenta de forma autêntica. Para guiar esse caminho, identifico o que chamo de código do empata consciente. 5 princípios que sustentam a soberania psicológica sem perder conexão. Primeiro, sinta tudo, absorva nada. Emoções são suas ou deles, nunca confunda. Segundo, doe a partir da abundância, nunca do esgotamento. Terceiro, ame sem se dissolver. Quarto, ajude movido pela inspiração, não pela culpa. Quinto, confie na voz interior acima da pressão externa. Esses princípios não são mandamentos rígidos, mas diretrizes para manter-se desperto em um mundo que lucra com sua inconsciência. A sociedade chama isso de egoísmo, mas é apenas porque se beneficia quando você se abandona. Jung diferenciava egoísmo doentio de egoísmo saudável. O saudável é responsabilidade por si, limites em vez de muros, autocuidado em vez de autoabandono. O empata desperto aprende que cuidar de si não é vaidade, é sobrevivência. Você não pode derramar de um copo vazio, e a maioria dos empatas viveu vazio por anos. Jung descrevia esse equilíbrio como casamento interior, a integração das forças masculinas e femininas da psique. Para o sensível que desperta, isso significa harmonizar a receptividade natural com a assertividade saudável. É aprender a receber energia, mas também oferecê-la. É dizer não quando necessário e sim quando faz sentido. É unir a natureza nutritiva à necessidade de independência. Esse é o caminho da totalidade psíquica. Nesse ponto, não é mais preciso alguém para completar você, porque você já aprendeu a se completar. O empata desperto descobre que pode ser suave e firme, atencioso e delimitado, sensível e soberano. Jung via nisso não apenas transformação individual, mas uma revolução coletiva. Quando um sensível se torna consciente, abre espaço para que outros despertem também. Quando a sensibilidade deixa de ser abafada e passa a ser direcionada, algo extraordinário acontece. Dons ocultos começam a florescer. A intuição, antes confusa pelo peso emocional de terceiros, ganha precisão afiada, quase como uma lâmina que corta ilusões. A criatividade, antes drenada por pessoas que sugavam sua energia,
flui como uma fonte inesgotável. Os relacionamentos deixam de ser laços de conveniência e se transformam em conexões genuínas, atraindo quem enxerga e valoriza sua verdade, em vez de explorar sua bondade. Como já disse Jung, a visão real se revela quando você se volta para dentro, e o empata desperto passa a enxergar além das máscaras, reconhecendo a essência do que está diante dele sem se deixar enganar pelo teatro social. O caminho para essa clareza, no entanto, não é confortável. Muitas vezes ele se apresenta como uma travessia solitária, um período de afastamento natural das dinâmicas inconscientes dos grupos. Para quem sempre esteve rodeado de pessoas que exigiam atenção, esse silêncio pode parecer esmagador, mas há uma diferença fundamental entre isolamento e solitude. O primeiro nasce da dor da desconexão. O segundo é a celebração de estar consigo mesmo. Quando o empata desperta, aprende a saborear a própria companhia, a ouvir os próprios pensamentos, sem a interferência das vozes emocionais dos outros. Descobre preferências pessoais antes sufocadas pelas expectativas alheias. Esse reencontro consigo é como olhar-se no espelho pela primeira vez sem disfarces. Mas Jung deixou claro: o processo não termina no afastamento. O verdadeiro avanço acontece quando há um retorno consciente ao convívio. O empata desperto volta às relações não mais movido pela obrigação ou pelo medo de rejeição, mas pela escolha. Ele oferece ajuda quando sente que é verdadeiro, não por culpa. Ele participa de encontros sociais porque deseja conexão, não porque teme ficar de fora. Ele compartilha seus talentos por abundância e não por necessidade de provar seu valor. Esse estágio Jung chamou de participação consciente. Estar no mundo com autenticidade, sem se esconder e sem se perder. Essa caminhada, contudo, não é linear. O empata desperto revisita velhos padrões em ciclos, enfrenta tentações de retornar a hábitos antigos e em cada retorno encontra uma nova camada de compreensão. Cada limite estabelecido abre espaço para um próximo limite mais firme. Cada queda fortalece a determinação. Jung descreveu esse processo como desenvolvimento em espiral. Não um retrocesso, mas um aprofundamento da consciência. Reconhecer os ciclos como parte da evolução é o segredo para seguir sem se condenar ao fracasso. É entender que crescimento não significa nunca cair, mas sim levantar-se sempre mais consciente. E é aqui que surge a verdadeira responsabilidade. A transformação pessoal desperta o desejo de iluminar os outros. Mas ao contrário do padrão de resgate do passado, o empata desperto não carrega o peso alheio. Ele mostra pelo exemplo que limites saudáveis existem. Ele não resolve os problemas de todos, mas sustenta um espaço para que cada um descubra sua própria força. Ele não corre atrás de barcos no mar noturno, mas se torna um farol firme, iluminando para aqueles que estão prontos para enxergar. Jung chamou esse estágio de serviço autêntico. Guiar a partir da completude, e não da carência. No coração dessa jornada, Jung destacou o encontro com o eu, não o ego inflado ou a máscara social, mas a integração plena do ser. Para o empata, isso significa abraçar todas as facetas de si mesmo, o suave e o firme, o compassivo e o determinado, o que doa e o que recebe. Significa parar de se desculpar por sentir demais, abandonar a ideia de esconder seus dons intuitivos e finalmente aceitar sua complexidade como riqueza. Como Jung afirmou, o maior privilégio de uma vida é tornar-se quem você realmente é. O empata integrado não é frágil, é soberano. Ele não é excessivo, ele é exato. Esse processo exige coragem. Coragem para desagradar quem se beneficiava de sua submissão. Coragem para escolher ficar só, se necessário, em vez de trair sua própria essência. Coragem para preferir evolução ao invés de conforto. E é aqui que nasce o divisor de águas. O ponto de ruptura se transforma no maior avanço. Quando o empata deixa de viver para agradar, não se torna frio nem egoísta. Ele se torna íntegro. Ele não abandona a compaixão. Aprende apenas a incluir a si mesmo nela. Ele não deixa de se importar com os outros, mas passa a se importar consigo também.
Esse é o legado de Jung para aqueles que carregaram por anos dores que não eram suas. Você não precisa carregar o sofrimento do mundo para provar sua bondade. Você não precisa se sacrificar para merecer amor. Você pode ser sensível e ainda assim forte. Pode ser generoso sem se abandonar. Pode ser empático e ainda assim autêntico. O mundo não precisa de mais empatas drenados e exaustos, mas sim de empatas conscientes, que escolhem dar em vez de se entregar à compulsão, que ajudam a partir da abundância, não da falta, que amam sem se perder. E se você sente dentro de si esses sinais de despertar, entenda, sua transformação não é apenas pessoal. É revolucionária. Ao se tornar inteiro, você inspira outros a também se libertarem das amarras da dependência. Ao erguer limites, você dá permissão para que outros façam o mesmo. Sua coragem ecoa. E se Jung estivesse aqui hoje, diria que você está cumprindo a missão mais ousada da alma humana: despertar para si e, com isso, mudar o mundo. Agora me diga, você já sentiu esse ponto de virada, onde a dor se transformou em força? E não se esqueça, inscreva-se no canal, deixe seu like para que mais vidas sejam alcançadas e compartilhe essa mensagem com alguém que também precisa dessa cura interior.